Muito bem, mais uma vez eu, professor Anderson Santos, e vamos para mais uma aula de clínica médica. Hoje estudaremos sistema cardiovascular e algumas patologias, seus tratamentos, cuidados de enfermagem sobre elas. Bom, a primeira delas é o infarto agudo do miocárdio, que nada mais é um ataque cardíaco popularmente conhecido, né? Morte das células de uma região. No caso, estamos falando do músculo cardíaco, né, do músculo do coração, que é o miocárdio, por conta da formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa. Bom, veja bem, não só um coágulo, mas a obstrução aí de uma coronária também pode, né, levar aí a um infarto agudo do miocárdio. A principal causa é a aterosclerose, doença que consiste em formação de placas de gordura, de ateroma, que se acumulam no interior das artérias coronárias, chegando a obstruí-las. Na maioria dos casos, o infarto ocorre quando o rompimento dessas placas leva à formação de um coágulo e a interrupção, né, do fluxo sanguíneo, levando à diminuição de oxigenação das células, causando essa isquemia do miocárdio. Então aqui nessa imagem a gente está exemplificando, né, o estreitamento, né, da luz do vaso causado por placas de ateroma. Então quando nós nos referimos à gordura, né, dentro dos vasos, falamos de ateromatose vascular. Tá? E aqui nós temos, claro, de forma ampliada, mas as células sanguíneas aí, nós estudamos na aula passada, que transportam aí o oxigênio, certo? Então essa diminuição da passagem também vai dificultar, né, a irrigação, a oxigenação do músculo cardíaco. Veja bem que aqui nós temos um músculo já com uma deposição gordurosa ao redor dele, né? É assim que fica, né, esse coração com um acúmulo de gordura ao seu redor. E aqui nós temos as artérias coronárias. Essas aqui estão, né, que circundam aqui nessa imagem o coração. Bom, os principais sintomas do infarto é uma dor e desconforto na região peitoral. Ela geralmente irradia para as costas, às vezes para a região da mandíbula, para o rosto, quase sempre para o braço esquerdo e raramente para o braço direito. Esse desconforto costuma ser intenso e bem prolongado, acompanhado de uma sensação de peso, de aperto torácico, é o que nós chamamos de precordialgia. Esses sinais podem ser acompanhados por suor, palidez e alteração de frequência cardíaca. Tá? Bom, em idosos, o principal sintoma é a falta de ar. A dor também pode ser no abdômen, semelhante a uma dor de gastrite, esofagite ou de refluxo. É menos frequente, mas também pode acontecer, tá, gente? Nos diabéticos e nos idosos, o infarto pode ser assintomático, ou seja, sem sinais específicos. Por isso tem que ficar muito atento ao mal-estar súbito apresentado por esses pacientes. Raramente, mas não impossível de ver, é uma dor na região da mandíbula, tá? E o paciente, sem qualquer queixa odontológica, qualquer problema periodontal, pode apresentar essa dor, que é uma dor aí cardíaca, tá bom? O diagnóstico. Além da avaliação clínica dos sintomas, são feitos exames como o eletrocardiograma, o ecocardiograma e o cateterismo. Então aqui nós temos uma imagem de eletrocardiogramas. Bom, vocês não precisam ficar expertos no eletrocardiograma, mas para vocês conhecerem, tá, o eletro, né, são essas ondas que vão mostrar aí a atividade cardíaca. Num paciente que vai estar, né, tendo aí um processo de infarto, ele vai ter um alargamento aqui, ó, ou ausência, na verdade ausência, né, da R. Nós temos aqui a derivação V1, então aqui nós temos o complexo PQRL, S, tá, ST, e aqui na V1 é possível ver a ausência do R, tá, e uma progressão, ou uma progressão lenta da derivação R aqui, tá, uma espícula um pouco menor. Tá vendo? Bom, vocês não precisam olhar o eletro e interpretar e diagnosticar, mas precisam realizar, tá bom? Quando solicitado pela equipe médica. É importante colocar data e hora e que foi feito esse exame.
tá bom? O tratamento. O mais importante do tratamento do infarto é a desobstrução dessa artéria o mais rápido possível, porque tempo é músculo, tá, gente? Então existem duas formas de realizar essa desobstrução. A angioplastia coronariana, que é a desobstrução mecânica através da introdução aí de um catéter, fibrinolíticos, que é a desobstrução com medicamentos, né, medicamentos aí anticoagulantes, quando se tratar de um coágulo, e no primeiro, o catéter, no caso da angioplastia, o catéter com balão é inserido por meio de uma punção arterial na região do braço ou na virilha, tá? Esse catéter é inflado e se abre dentro da artéria aí, ou é colocado um stent ou o dispositivo ele vai abrir aí e melhorar a circulação. Nós veremos imagens a seguir, tá bom? Além disso, ao tratamento pode ser associado medicamentos que têm o objetivo de evitar a formação de novos coágulos, aí os anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, e prevenir arritmias, tá bom? Que são os beta-bloqueadores, que vão agir nas catecolaminas, tá? Cardíacas, diminuindo a frequência e diminuindo um pouquinho aí o débito cardíaco, dando um pouco de descanso aí para o nosso músculo que vai estar em processo de cicatrização, tá? Na área afetada. Essa imagem aqui se trata de um stent, tá bom? Então nós, se recordam da antiga imagem? Então nós temos aqui um acúmulo de gordura, né? E o catéter ele é inserido, o médico através de uma escopia radiológica, ele vai deflagrar imagens e acompanhar tudo nesse momento por um monitor e vai acompanhar o catéter até a coronária obstruída. E dentro da coronária ele vai disparar o catéter, o stent, que nada mais é que uma mola, tá, biocompatível, vai permanecer nesse paciente, tá, abrindo aí, voltando, melhorando a luz do vaso. É importante ressaltar que esse paciente, após o procedimento de angioplastia, ele pode ter esse quadro novamente obstruído. Esse stent pode obstruir de novo, professor? Pode. Se o paciente não tiver uma boa dieta, mudança de hábitos comportamentais, alimentação, uso dos medicamentos, ele tem chance dessa região obstruir também. Novamente, aqui nós temos uma imagem, tá, de uma angiografia cardíaca. Então aqui é possível ver uma diminuição do fluxo, tá bom? No coração, né? Então é o coração, tá, gente? Esses vasos são as coronárias, que estão mais escuros, assim. É possível nesse exame visualizar todo o trajeto das artérias coronárias. Bom, agora falaremos sobre a hipertensão arterial sistêmica, a famosa sigla RAS, né? Ou popularmente conhecida como pressão alta. Então a hipertensão arterial é uma condição multifatorial. O que significa multifatorial? Que existem vários fatores diferentes que causam e vão alterar os níveis pressólicos de um paciente. Então ela é caracterizada pela elevação sustentada da pressão arterial. Ela associa-se frequentemente a alterações funcionais, estruturais de órgãos, tá bom? Coração, do cérebro, rins e vasos sanguíneos. Então ele vai alterar todas essas questões diretamente das estruturas desses órgãos. E essas alterações metabólicas, com consequente aumento dos riscos cardiovasculares, podem ser fatais aí, tá bom? Segundo aí as diretrizes brasileiras de hipertensão. Então, os fatores de riscos para a hipertensão, para o paciente hipertenso, né? A idade, principalmente acima dos 50 anos. Prevalência, ela é semelhante para homem e para mulher, tá? Não tem um sexo de prevalência, mas é mais comum em homens até 50 anos. Indivíduos negros, pacientes com excesso de peso, sedentários e pacientes com ingestão aumentada de sal e álcool. Fatores socioeconômicos, algumas pesquisas atuais mostram que pessoas com desfavorecimento econômico maior
elas têm uma tendência maior a desenvolver hipertensão arterial sistêmica e também os fatores genéticos. Bom, os procedimentos recomendados para a medida de pressão arterial. Como você vai preparar o seu paciente para aferir a pressão? Então você não tira a pressão do paciente, senão ele morre, tá? Você não vai ver a pressão porque você não consegue enxergar a pressão. Então você afere a pressão. Então é importante você preparar esse paciente para ter um resultado fidedigno, um resultado favorável aí. Tá? Então explicar o procedimento para o paciente, deixá-lo em repouso por no mínimo 5 minutos em ambiente calmo, ou seja, se ele chegou na sua unidade de internação, andando, caminhando, estacionamento, de moto, ele precisa ficar sentado. Deve estar instruído a não conversar durante o momento que você estiver aferindo a pressão, tá bom? Então, qualquer dúvida que ele tiver, ele precisa tirar antes do procedimento ou depois, tá? Então, segunda instrução para o seu paciente, certificar-se que o paciente não está de bexiga cheia, tá bom? Então, expliquem para ele que ele tem que ir ao banheiro, ele tem que estar se sentindo confortável. Outra coisa, se ele está vindo da academia ou ele estava fazendo uma atividade física, ele tem que esperar pelo menos 1 hora, tá? Bebidas alcoólicas ou café, estimulantes, energéticos, também podem causar alterações aí nos níveis pressóricos. Se o paciente fumou, né, qualquer tipo de cigarro nos últimos 30 minutos anteriores, também podem causar alterações aí nos níveis. Posicionamento do paciente. Evitar pernas cruzadas, tá, gente? Ele deve estar sentado com uma roupa confortável, pés apoiados no chão, o dorso encostado lá na cadeira, bem relaxado, tranquilo, e o braço na altura do coração, tá bom? No nível médio. Aí tá dizendo, né, o externo ou quarto espaço intercostal, então nessa região, certo? Livre de roupas, né? Se ele estiver com gravata, soltar um pouquinho a gravata. Se ele estiver com roupa muito apertada, dá uma relaxada aí nos elásticos aí, principalmente se estiverem nos braços também, tá? Palma da mão sempre virada para cima, tá bom? Então braço relaxado, apoiado naquele suporte e o cotovelo ligeiramente fletido, não esticado, tá bom? Não totalmente assim esticado, mas discretamente assim fletido. E aí você vai seguir com o teu procedimento, certo? O tratamento não medicamentoso e a abordagem multiprofissional. O tratamento ele consiste em seguir orientações que estarão nas diretrizes aí da nossa Associação Brasileira de Hipertensão, né? Em 2010 reuniu-se, né, vários profissionais que formaram essas diretrizes e a partir daí eles colocaram em metas para que se controle a pressão arterial de forma como se fosse um protocolo. Então, primeira coisa, controle de peso. Então, o paciente que está acima do peso, ele deve ser orientado por nutrólogo, por equipe de nutrição, para que ele faça um controle de peso, não um controle alimentar, tá? Atividade física, então estilo alimentar, dietas, tá bom? Entre outras. Redução do consumo de sal. Então isso é essencial para que a pressão arterial já comece a ter uma resposta aí positiva, tá? Ácidos graxos insaturados, ou seja, uma gordura boa, tá bom? Então a gordura do peixe, né, o azeite extra virgem, consumo de fibras, proteína vegetal também ajuda, tá? Chocolate amargo, aquele chocolate com mais cacau, tá, gente? Não é aquele chocolate cheio de açúcar. Enfim, alho, chá, moderação de álcool, tá bom? Diminuir também o consumo de café, tá, gente? Pacientes que tomam muito café, tá? E estimulantes no geral. Realização constante de atividade física, sempre com acompanhamento, tá? Super importante isso também. CPAP e outras formas de tratamento para pacientes que têm uma apneia do sono.
Tá? A CPAP é aquele dispositivo que promove uma pressão, né? O paciente ele dorme e ele tem aquelas apneia, aquelas pausas durante o sono, ele vai manter aquele dispositivo com uma pressão positiva durante todo o sono. Isso vai ajudar com que ele tenha uma qualidade de sono maior. Então, pacientes que não têm uma boa qualidade de sono, ele quase sempre ele tem também um aumento de pressão quando ele não dorme. Tá? Controle do estresse psicossocial. Então, pessoas que têm uma rotina mais estressante, que têm um emprego, né, como policiais, por exemplo, né, às vezes esse policial ele deve ser afastado aí de áreas ou de atividades que te tragam um estresse maior. Cessação do tabagismo, né, precisa parar de fumar, acompanhamento com equipe multidisciplinar, multiprofissional. Então, médicos, enfermeiros, nutrólogos, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, dentistas, professores de educação física e por aí vai. Tá, gente? Então, essas são as diretrizes aí. E de trabalho para vocês vão dar uma pesquisada aí sobre miocardite, né? O que é a miocardite, a endocardite e a pericardite. Pesquisinha sucinta, fácil, super tranquila aí, tá bom? Procure alguns artigos aí. Então pesquisem o que? A definição, cuidados de enfermagem, sinais e sintomas, medicamentos, tratamentos, tá? E anexem na aba atividade do aluno, tá bom? Sem estresse, tá? Então essa foi a aula de hoje, é um tema muito interessante, é um tema muito bacana aí para vocês. Tá? Estudem mesmo, porque esses temas são os que mais caem em provas de admissão de hospitais particulares aí, certo, pessoal? Então, qualquer dúvida aí sobre a pesquisinha aí, só mandar mensagem e depois que estiverem feito, anexem lá na aba anotação do aluno. Um forte abraço a todos. Muito obrigado pela atenção. Tchau!